tema que o Lênio pode dar opinião. Primeiro dizer que a gente está muito feliz, viu, Lênio? Bem-vindo, de saber Lênio. que o amigo é o segundo mais citado em teoria de direito em nível mundial. Eu sempre apresentava o Lênio para os amigos, quando a pessoa não conhecia, eu falava assim, o Lênio é um dos mais citados, autores mais citados no Supremo. Agora o Supremo ficou pequenininho. O mundo, em teoria do direito no mundo inteiro. É muito chique, Lênio. Parabéns. Obrigado. E vocês acham que só a Fernanda Torres que é indicada ao Oscar? Entende? Então, eu quero agradecer também a bela matéria que a Fórum fez. Ficou muito legal a matéria que o repórter fez. Até fala nessa brincadeira que eu faço com o Oscar ali, aí se espalhou, ficou muito legal isso. Agradeço. Realmente são 3 coisas importantes aí, né? Uma é que a América Latina, né, porque o mundo, né, quando se faz o ranking do mundo, se faz um corte. Por quê? Tem gente que é mais citada em direito urbanístico, sei lá, penal, que não é nenhum caso de nenhum brasileiro, mas o meu caso é em teoria do direito, então, jurisprudence. Eu sou o segundo, o primeiro é um americano. Na América Latina, eu sou o terceiro no direito, mas em todas as áreas. Na minha frente só está o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um brasileiro, e uma professora antropóloga que é argentina, mas que está no Brasil, que na verdade não é do direito, mas, enfim, entrou no ranking. E no Brasil também, com toda a comunidade jurídica, todas as áreas, são as 30 áreas do direito, enfim, são milhares de professores, eu também sou terceiro nesse sentido. E nos BRICS, a pesquisa esqueceu de botar dos BRICS, quando saiu a matéria lá, nos BRICS são 19.500 universidades e são todos os países do BRICS, eu sou o quarto. Olha só, parabéns mesmo, viu? É um Obrigado. orgulho para a gente tê-lo aqui como comentarista, como colaborador, como parceiro e amigo. É uma parceria que a gente estava dizendo aqui antes de você chegar, que ultrapassa, né, a relação profissional. A gente construiu uma relação de carinho, de amizade. O Lênio é uma figura muito, muito querida por toda a comunidade, não só por nós, né, Bri? Exatamente. E como diz a Angélica, e ainda é perspicaz como piadista. Super Lênio ativado, é isso aí. Isso. Muito bem. Dri, então eu queria, não sei se o Lênio acompanhou a leitura da Dri aí dessa matéria, sobre a questão dos planos de saúde, que, né, que tem vai julgar a omissão da Câmara dos Deputados na votação sobre a CPI, né, que teve todas as assinaturas dos deputados, isso. Mas o Arthur Lira sentou em cima, e assim, é um tema que eles trazem os dados aqui na Agenda do Poder, são 800 mil processos relacionados a planos de saúde tramitando hoje, porque o órgão responsável pela vigilância, que é a Agência Nacional de Saúde, eles não fazem, né, o controle, né? Eles deixam os planos romperem em tratamento, deixarem de oferecer o tratamento, né, que antes ofereciam, deixam de ter um hospital na lista dos referenciados, a pessoa contratou aquele plano, e quando não desligam a pessoa do plano de uma hora para outra, enfim, são várias violações, e quem devia controlar não controla, que é a ANS, aí abriram tem um pedido de uma CPI, e agora vamos ver se o André Mendonça vai pressionar. O que você acha, Lênio? Bom, a jurisprudência é muito pacífica nesse sentido, né? Porque é só lembrar
a CPI autorizada pelo Barroso, lembro? Uma famosa que aconteceu, acho que era da própria pandemia, e essa aí é pacífica também. Acho que o André Mendonça vai dar a liminar mandando instalar a CPI. Não acredito que ele tenha outro modo de decidir. E as agências reguladoras, por exemplo, no Brasil, são uma espécie de sindicato patronal. Elas são patéticas, né? A Agência Nacional da Aviação, a Agência Nacional da Aviação é uma piada, nada funciona, você liga, enfim, por que as multas não são executadas e por que as pessoas são desrespeitadas? Simplesmente, imagina, ontem a minha agência me ligou, eu tenho uma passagem para o Rio de Janeiro para março, era para ser às 3h15 da tarde, e eles me deslocaram simplesmente para as 8 da manhã. Aí, por quê? Porque aquele voo foi cancelado. Mas não tem outro voo, tem umas 3h30. E por que botaram às 8? E você vai reclamar para a ANAC, vai reclamar para quem? Para o bispo, entende? Que está mais preocupado em vender hora pro nobis, né? Porque também tem esse problema no Brasil, você não pode nem se queixar para o bispo e nem para ninguém, porque ou o cara está fazendo milagre, ou o outro está vendendo hora pro nobis, ou, enfim, as agências não funcionam e o direito do consumidor no Brasil. E essa é uma questão de consumidor, porque o cara contrata um plano de saúde e o direito do consumidor é posto de lado, e aí não é uma questão de devolver mercadorias ou transferir uma passagem aérea, meus amigos. Você está tratando de doenças terminais, de pessoas que morrem, de pessoas que sofrem, de pessoas que ficam em filas, de pessoas que têm que vender de seu patrimônio para pagar tratamentos que os planos negam, e etc., e etc. E eu creio que uma CPI pode ser importantíssima para ver isso tudo. Muito bem, muito importante seria uma CPI sobre a questão dos planos, eu não tenho a menor dúvida. E, assim, é possível que algumas pessoas não falem, mas eu não tenho a menor condição de ter plano de saúde. É verdade, muitas pessoas não têm plano de saúde no Brasil, e isso é importante, assim, seria melhor que muitas outras não tivessem, inclusive, que a gente pudesse ter uma saúde de qualidade para todos. Não temos, e a classe média no Brasil usa. E assim, o governo tem que se preocupar. Eu estive aqui com o Zaratini ontem, né? Eu falei para ele, essa coisa do microempreendedor individual, MEI, 84 mil por... Não, mas precisa tomar cuidado, porque tem gente que às vezes tem 3 MEIs. Eu gosto muito do Zaratini, mas assim, essa ponderação me parece assim, vamos ficar contando os palitos, né? Palito de dente ali, vendo que a gente... Assim, é muito pouco, 84 mil, aumenta esse negócio das MEIs, aumenta para 200 pau, 250, não vai mudar a vida de ninguém no governo. O governo bateu o recorde de arrecadação agora, tá 14,4% a mais do que em 2023. Parabéns, a Haddad arrecadou, é bom, importante arrecadar, tem que fazer distribuição desses recursos, mas a classe média tem o direito também de ter um plano de saúde e ter regras claras para isso, sabe? Tem que ter regras claras para isso. Eu falo o nome de alguém que tem plano de saúde, precisou, as pessoas sabem que acompanham nossa luta aqui, eu e da Adri, com o Luca, e precisamos ir, foi um inferno. É um inferno lidar com eles. A gente parece que nunca tem razão, nunca tem condições, e tem que entrar com o advogado, Lênio, e aí tem que pedir urgência, e putz, meu... Fora os reajustes abusivos, né? E fora a tensão, você já está tenso.
tem, Olha, segundo o IDEC, são 51 milhões de brasileiros matriculados nos planos de saúde no país. Então, olha, se tiverem bons deputados e bons senadores nessa CPI, podem fazer barulho, né? Nisso, porque há muito tempo, vocês lembram na pandemia o que aconteceu, né? Existem planos de saúde que têm hospitais próprios, que é uma grande armadilha também. Veja como é complexa essa questão e sempre tem assim, echa la lei, echa la trampa, né? Então, você sempre tem um modo de fazer o desvio. Por isso que eu acho que o André Mendonça, que está com isso, e eu tenho certeza, se ele negar um agravo disso para o plenário, até porque, por exemplo, o ministro Barroso, que já deu liminar nesse sentido e depois foi confirmado pelo plenário, não vai mudar de voto nisso. Então, tem uma grande maioria no Supremo que aceita que o Supremo determine a instalação de CPIs quando a proposta de CPI ela cumpriu os requisitos objetivos, que é número de deputados, tema e etc. O Lira não poderia ter sentado em cima. Muito bem. Drília Lorenzo. Eu queria, a gente está acompanhando aqui, esperando o Gonê, né, Lênio? E continuamos esperando o Gonê. Agora parece que vai ter mais um relatório complementar da Polícia Federal, que vai trazer mais indiciados. Agora a gente tem outras alas, né, aí reveladas, a ala mais radical, que constariam Michele e Eduardo, que não foram indiciados. Você vê aí fim ou vamos... Como que você está vendo, Lênio? Que é bem essa demora, né? Parece Sherazade isso, né, pessoal? A cada dia a princesa Sherazade conta uma nova história para preservar sua cabeça. Então, o Cid Sherazade é muito esperto, né? E agora a história, ela cobra, né? Então, o Gonê tem essa cobrança da sociedade de algo que já não é ficção, mas que é fato, que houve uma tentativa de golpe, existem os protagonistas. Eu pensava que ia ser em março, mas penso que será em fevereiro. Eu mudo a minha previsão, acho que em fevereiro haverá a apresentação de denúncia, porque há uma força-tarefa do Ministério Público trabalhando nisso. O Ministério Público está no no way out, né? Não tem, sem saída, ele tem que ir para frente, não tem como recuar e nem voltar. Agora, penso que em fevereiro vai acontecer. Houve 2 recados aí, né? Um deles é o do Gilmar Mendes, né? Que disse que tem que terminar isso em 2025, e ele disse, você sabe que o Gilmar Mendes não diz coisas no ar. Aleatoriamente. Assim, aleatoriamente, isso. Eu faço uma brincadeira até, né? Esses dias eu estava fazendo um programa e era o Léo Sobreiro, acho que estava me entrevistando, e eu disse, o Gilmar Mendes não diz coisas ao Léo, quer dizer, nem ao Léo Dias e nem a você, Léo. Ele diz sempre coisas que têm um recado correto. E aí, logo depois,
quem deu o segundo recado foi o Barroso. É importante ler, o diabo mora nos detalhes, né? Nós temos que ler nas entrelinhas, né, Felipe? O Barroso disse que assim que chegar a denúncia e tal, isso será acelerado no Supremo, também concordando com Gilmar. Percebe? Os dois principais ministros do Supremo estão de olho nisso, porque eles sabem da responsabilidade histórica disso. O Bonet também sabe. Por isso que eu tenho minha intuição me diz que em fevereiro teremos grandes novidades. Ô, Lênio, eu queria te fazer queria mudar um pouco de assunto. Eu posso, Renato? Só para. Claro. Eu queria fazer uma pergunta sobre algo que está me chamando muita atenção, eu estou tentando pesquisar mais. Eu acho que a gente já, obviamente, você também deve concordar, a gente já vive no panóptico de Foucault, a gente já é vigiado o tempo inteiro. Falo alguma coisa, meu celular me vende uma propaganda. O panóptico está aí, Foucault estava 60 anos na frente disso. Mas isso se agravou nos últimos dias pelo gabinete montado pelo Trump, que é um gabinete formado pelos bilionários do Vale do Silício. Bilionários esses que montam a inteligência artificial que vai moldar nossas vidas agora, já está moldando. E aí, no mesmo dia da posse do Trump, uma notícia que vocês devem ter acompanhado me fez pensar bastante, que foi o lançamento da inteligência artificial chinesa, o chamado DeepSeek. O DeepSeek fez as empresas do Vale do Silício, Renato, perderem, vou repetir, vou falar alto e claro, $1 trilhão de dólares de valores de ação. A Nvidia, que é a principal... Que é Felipe, só para o nosso telenauta entender, na crise de 2008, a crise dos bancos e do subprime, o governo botou 800 bilhões de dólares. 1 trilhão é mais. Quer dizer... E alguém, inclusive, falou que se você colocar $1, um em cima do outro, em 1 trilhão, teria uma pilha que cobriria a Terra, um negócio assim, tanto que é 1 trilhão de dólares, tanto que é. Então, só para o nosso telenauta ter a dimensão, né, disso. Eu vou chegar nos aspectos jurídicos, que é a minha pergunta para você, o que me preocupa. Só a Nvidia, para a gente ter uma ideia, que é a empresa responsável pelos chips, perdeu 600 bilhões. 600 bilhões. Porque os chineses eles conseguiram fazer uma inteligência melhor usando 2.000 chips, enquanto a Nvidia usa 16.000 chips, 8 vezes mais. Para a gente ter uma ideia de proporção. Eles investiram 60 bilhões e os chineses 60 milhões, 1.000 vezes menos, e conseguiram uma eficácia maior, e houve downloads, e foi o próprio mercado americano, né, liberal, que regulou isso, porque os downloads dessa empresa chinesa foram gigantescos. Mas a minha pergunta para você, Lênio, é o seguinte, a gente viu no Pix, na fake news do Pix, começando com inteligência artificial, uma deepfake na boca do Haddad. Não teve nenhuma punição, porque a gente não sabe quem produziu essa deepfake, de onde veio, né? Que inteligência artificial foi utilizada por quem, onde, não tem rastros. E aí a minha pergunta jurídica para você é a pergunta de $1 milhão, eu sei, mas é o que está me preocupando. Com o advento dessa inteligência artificial tão sofisticada, essas deepfakes elas vão se proliferar chegando perto da eleição. Casos como o de Haddad vão acontecer. Como é que o mundo jurídico se prepara para isso? Como identificar? Por exemplo, ainda não foi identificado quem montou a deepfake do Haddad falando que ia taxar até os cães, até os petzinhos. Se eu não identifico, como é que eu vou punir? E se eu não puno, como é que eu vou evitar que se façam deepfakes? A grande questão é que o direito sempre vem atrás, né? Os fatos acontecem e o direito sempre está atrasado, principalmente nesse zeitgeist aqui, né? Nesse espírito do tempo, da velocidade e da volatilidade, né? Então, esse tipo de comportamento exige uma nova regulação, que ainda não temos. Temos parte da regulação, mas tem que tentar pegar isso no nascedouro, né? com punições fortes, etc. Né? Eu sou um moderno, Felipe, e, portanto, acredito
na punição, né? Eu acho que a Lei Maria da Penha salvou milhares de mulheres, milhares de mulheres, se não fosse a Lei Maria da Penha. Quantas vidas foram salvas pelo cinto de segurança? Proibição de celular, isso é a lei que interdita. Eu sou um moderno, porque robesianista, entre civilização e barbárie, a interdição estatal. Então, nesse sentido, né, a auctoritas da lei é necessária para frear a barbárie. Nós voltamos a um estado de natureza pré-moderna, né, que Hobbes detecta de algum modo pelas guerras religiosas e tudo isso, nós voltamos a isso. Então, nós precisamos de um novo pacto regulatório, porque o velho Estado está defasado com relação aos novos predadores e inimigos, e estes são exatamente os conglomerados, etc. Então, o direito tem que chegar para regular, para fazer a interdição, né? Por exemplo, não é possível que você tenha esse prejuízo enorme que causou no Brasil uma deepfake ou uma mentira profunda ou uma mentira plus que faz com que as pessoas acreditem que vai ser taxado o PIX, etc. Isso causa um caos e o governo recua e nós não podemos punir porque não sabemos. Um, não temos mecanismo e dois, nós não sabemos quem é. Isso é a barbárie e, portanto, aí sim o Estado tem que fazer o seu papel, o direito penal tem que agir, né? Porque senão as próximas eleições não terão insumos. E está em cima. É rápido, tem que ser rápido. Claro, porque senão não teremos. A democracia precisa de insumos. Se você deixa a democracia ao Léo, de novo, o Léo, ela sucumbe. É isso. O problema é que as big techs não querem a regulação, a oposição, né, ao governo não quer a regulação, porque para eles interessa que tenha essa circulação livre de fake news, de discursos de ódio, tudo. E aí agora o governo, até matéria de capa da Folha hoje, que está tentando fazer um novo projeto de regulação das big, né, das plataformas de combater a fake news. E a grande questão é eles estão falando uma comissão para fiscalizar as plataformas, e a grande questão é a retirada de conteúdo, né, Lênio? Retirada de conteúdo. E as Big Techs estão no poder, né, Lênio? Estão no poder. Vamos lembrar que o cara é secretário, ele é ministro nos Estados Unidos, o Elon Musk. Eu acompanhei bem isso, né? Eu até me posicionei, né? Eu achava que o marco regulador que é o Marco Civil da Internet, o artigo 19, resolvia uma série de problemas, mas isso foi tudo antes do Trump assumir e a própria nova posição do próprio do Zuckerman e dos outros, né? Então, a minha posição era uma posição muito clara, eu escrevi, inclusive, sobre isso, no Estadão e outros lugares, achando que o Marco Civil da Internet, o MCI, que o artigo 19, nós tínhamos uma boa regulação, mas nós fomos atropelados pelos fatos, né, pelas coisas que acontecem, e se me perguntar agora o que fazer, eu não sei, de fato, eu não tenho a saída, e nem sei se as próprias, no Brasil, se as próprias bigs, que elas pensam bem sobre isso, porque a própria, uma delas respondeu dizendo que é possível fazer algumas regulamentações, etc., né? Mas eu não sei como isso vai acontecer agora daqui para frente, né? Eu mesmo não tenho uma posição bem clara.
E 2026 está aí já, teria que, né, gente? Vai. Não temos tempo. Não, pois é, o Lênio tem feito, a Adri falou 2026 está aí, né? E o Lênio tem feito sempre ponderações a respeito da questão do processo do Bolsonaro no PGR, né, Lênio? Essa questão é de fundamental importância. Nós não teremos possibilidade de uma eleição, e por isso que o Gilmar falou isso, tem que terminar em 2025. Nós não temos possibilidade de fazer uma boa eleição com esses dois problemas, né? O problema das fakes, né? É assustador. Esse caso um menino aí, o príncipe Nico, o Nicolas, aí ele sozinho causou esse terror todo, né? E nada vai acontecer com ele. Ele mesmo incentivou que as pessoas soneguem tributos, etc. E criou toda uma grande confusão com relação a isso. E o segundo aspecto é a impunidade, essa questão de um golpe que não deu certo e que, se seus componentes estiverem soltos, não condenados, etc., literalmente vão atrapalhar a eleição. E mais, se ganhar a eleição, vão se auto-anistiar. Como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, não tem a mínima dúvida disso. E se isso for para o Supremo disser que é inconstitucional, isso vai acabar criando uma crise institucional. O futuro do Brasil não é muito otimista nesse sentido, porque se a direita ou a extrema-direita chegar no poder, vai anistiar toda essa gente, vai institucionalizar tudo isso que foi feito contra a democracia. Então, realmente, isso me causa assim, uma tristeza pelo que pode vir aí, né? Veja como os fatos estão ligados, Lênio. Então, a gente tem fake news potencializadas por deepfakes, que são potencializadas por um avanço gigantesco da inteligência artificial. Essas deepfakes causam estragos gigantescos, essas mentiras, essas fake news, no governo que está, um governo progressista, democrático, que está no poder. E alavancam a candidatura de uma extrema-direita que quer retirar a democracia, que quer atentar contra a democracia. As coisas estão todas ligadas e estão numa linha de tempo que vai, e essa mesma extrema-direita, que se ganhar as eleições, anistia quem atentou contra a democracia 2 anos atrás. Então a gente tem um ciclo todo completo que passa por um lugar, que é a regulamentação dessas big techs, a regulamentação da indústria das fake news, ou seja, a proibição das fake news, tem que ter uma regulamentação. E, no entanto, a gente não tem poder político para isso, porque tem um Congresso, nem o Arthur Lira. Eu quero lembrar que o Arthur Lira tentou votar o PL das fake news e foi admoestado pelas big techs, o Lênio. Não conseguiu. E aí eu só tenho uma esperança, que é o Judiciário, que é o Supremo continuar sendo legislador. Vai ter que ser. O Supremo vai ter que se debruçar sobre essa questão, porque o Legislativo não tem capacidade. E aí eu te pergunto, o Supremo se debruçando sobre essa questão, isso é contestado pela sociedade? Ou ele tem que se debruçar mesmo, já que a situação é premente? Estou falando da regulamentação das big techs. O Supremo... veja que tudo isso acaba como um problema político, na medida em que o parlamento ele não faz seu papel e depois isso cai no colo do Supremo. O Supremo acaba com esse peso enorme político e desgastante, porque até a farra do boi acaba no Supremo Tribunal. Quer dizer, pode fazer a farra do boi ou não pode? Aí o Supremo acaba regulando
a questão dos indígenas, o Supremo das cotas, das uniões homoafetivas, da pandemia, o Supremo acaba em tudo que é lugar. E isso desgasta muito o Supremo também. Ao mesmo tempo que ele fica forte, é paradoxal. Ele fica forte e, ao mesmo tempo, fica fraco, porque ele fica exposto, não é verdade? E esse é mais um episódio, né? Essa questão talvez nós tenhamos maltratado o artigo 19 do marco regulatório. Se nós tivéssemos bem tratado ele desde o início, nós tínhamos um bom marco, talvez um dos bons do mundo, mas acabou-se que houve uma corrida para dizer que ele era ruim e agora parece que a coisa está sem controle e a gente não sabe como vai terminar. Nem a decisão do Supremo e nem o que o parlamento vai fazer. Então, e ainda por cima tem a conjuntura política, que é muito importante nesse aspecto, por exemplo, os fatores externos, por exemplo, o Trump, que acaba fazendo inputs de demanda externa para dentro aqui do nosso sistema. Realmente não é fácil, meus amigos. Não é fácil. Tem um superchat, dois aqui. O Marcos Vinícius Rodrigues diz: orgulho em saber que o segundo jurista mais citado do mundo é do campo progressista. A justiça mundial deveria priorizar a humanidade e não os privilégios. Muito obrigada, Marcos. Assina embaixo. E a Graça Matos diz: brilhante, doutor Lênio, não tenho nem roupa para lhe dar os parabéns. Tá ótimo. E eu queria agradecer muitíssimo, Lênio. Obrigada pela entrevista aqui hoje, pelas análises, e até a próxima. Boa semana para você, boa tarde. Valeu, Lênio. Valeu, Renato. Tira o chapéu para você. Felipe, obrigado. Gostei dessa do chapéu.